Função indireta, ela retorna a referência especificada por uma sequência de caracteres de texto. Essas referências, elas são avaliadas para exibir seu conteúdo. A gente deve usar a função indireta quando quiser mudar a referência a uma célula de uma forma sem mudar a própria fórmula. A nossa aula de hoje será sobre a função indireta de uma forma bem simples. Mais adiante colocaremos outras aulas com a função indireta correlacionado com outras fórmulas de Excel para a gente ver como elas se comportam. Por exemplo, com a função dislog. A sintaxe da função indireta será um texto, referência e o A1, isso entre parênteses. O texto referência é uma referência a uma célula que contém uma referência em estilo A1, que é um estilo basicamente fixo do Excel, né? Onde o A é a linha e o 1 é a coluna. Ou uma referência em estilo A1 C1, que é uma que você pode variar, linha e coluna. O nome definido como uma referência ou referência a uma célula como uma sequência de caracteres de texto. Se o texto de referência não for uma referência de célula válida, o indireto retornará esse símbolo aqui, cercadura ref, ponto de exclamação. Se o texto de referência referir-se a outra parte do trabalho, só a parte externa, essa parte deverá estar aberta necessariamente. Se a parte de trabalho original não estiver aberta, o indireto retornará o valor de erro, cercadura ref, ponto de exclamação. Se o texto de referência se referir a um intervalo de células fora do limite de 1.048.576 linhas, que era o limite do Excel 2007, ou do limite de colunas de 16.384, que é até a coluna XFD, o indireto retornará o erro, cercadura ref, ponto de exclamação. Vamos aqui ao nosso exemplo inicial, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma célula, a célula D11 aqui. Eu digitei que eu tenho uma referência à célula E11, certo? E na célula E11, que nós temos aqui, que é essa daqui, ó, E11, eu vou digitar o número 100, perfeito? A partir dessa digitação do número 100, a gente teria o seguinte: se eu colocar aqui como indireta, abre parênteses, aí eu vou referenciar a célula D11, fecho parênteses. Como vocês observam, ele pegou o texto que estava no D11, que é o E11, e automaticamente ele foi buscar no próprio E11 o valor 100, que seria indiretamente. Eu parti daqui, fui à célula D11, a célula D11 faz uma referência de texto à célula E11 e aqui saiu esse valor. Perfeito. Então vamos supor o seguinte, que eu tivesse aqui, né? Eu tivesse aqui essa célula K10 aqui em cima, né? K10. O K10 vai se referir ao S10, perfeito? S10. Então o S10 aqui, R10, S10. O S10 aqui vale 78, né? O comando indireto para isso, só para a gente segmentar o conhecimento indireto, você pega no S10, fecha parênteses, ele automaticamente vai dar o 78, né? Por quê? Porque aqui tinha S10, ele foi lá no S10 e trouxe o valor 78. Pessoal, essa era a nossa aula inicial sobre função indireta. Depois colocaremos a função indireta funcionando de um modo mais complexo. Obrigado e continue assistindo às nossas aulas de Excel.